Hoje nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT. Esse transtorno que faz que milhões de pessoas em todo o mundo tenha a modificação dos seus comportamentos devido a não interpretar de forma correta os seus sentimentos. De forma que hoje nós iremos falar sobre o TEPT. Meu nome é Augusto Silveira, sou neuropsicólogo e se você gostar desse vídeo, dê um joinha, ok? Nesse momento, eu estou diante de uma revista chamada Psique e trata das dores da guerra. Veteranos que sofrem ou sofreram concussão cerebral durante as batalhas têm mais problemas de saúde e sintomas persistentes atribuídos ao transtorno de estresse pós-traumático. Isso equivale a dizer que pessoas que têm um trauma de uma guerra ou de um fato no seu viver cotidiano pode transformar e modificar o seu comportamento e lhe trazer algumas doenças psíquicas. Diferentemente da maioria dos transtornos, o transtorno do estresse pós-traumático demanda a ocorrência de um determinado tipo de evento do qual a pessoa afetada não se recupera. Ela é muito difícil de se recuperar diante. O indivíduo tem vivenciado, testemunhado ou se deparado de alguma maneira com um evento que envolve morte real, ameaça, um assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, faz com que essas pessoas tenham uma dificuldade, absorva esse transtorno do estresse pós-traumático e não volte à sua originalidade tão rapidamente como deveria estar. A oposição a eventos traumáticos, ele pode correr por vivência direta, testemunhando o evento acontecer com outra pessoa também. Então ele pode ser exposto testemunhando um outro evento, Digamos que ele esteja num banco e ali de repente entra um assaltante, como exemplo, assaltantes, e ali ele testemunhando aquilo tudo que está se passando, ele pode causar o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, e ali ele descandear, ou seja, ele voltar a ser uma pessoa diferente diante desse trauma. Também pode ocorrer em assaltos, Pessoas que ou presenciam assaltos ou são assaltados, pode ter esse gatilho acionado e modificando assim o seu comportamento, o seu temperamento e trazendo-lhe muitos transtornos além do TEPT. Essa exposição no viver diário, ela ocorre milhares e milhares de vezes com muitas milhares de pessoas diariamente. Imagina em uma condição de guerra, Imagina em uma condição onde as pessoas não têm como sair dessa vivência. Então, logicamente, ela é exposta indevidamente àquilo que está ocorrendo da ação do momento, e isso pode lhe causar o TEPT, e fazer com que essa modificação de temperamento, de comportamento, de pensamento lhe seja colocado e ele seja mais triste, sem humor, sem vontade de dar continuidade à sua trajetória de vida. Tomando conhecimento do trauma violento ou acidente em relação ao TEPT,
sendo exposto de forma repetida ou extrema de elementos adversos de um fator traumático, um profissional se salvando, coletando partes do corpo da vítima, né? Isso a gente ocorre em o SAMU mesmo, a gente vê que nesses acidentes pode ocorrer que aquelas pessoas que estão naquele momento cuidando daquela situação pode ter um TEPT, né? Pode ter um TEPT. Ou seja, ela pode vivenciar aquilo, não ter uma resiliência para suportar aquele fato que ocorrera e fazer com que haja mudanças na sua vida. Então, podemos dar continuidade e dizer que muitos casos existem e quais são os sintomas inerentes a essa situação? Reviver a situação, ou seja, as pessoas fazem aquelas manobras naquele momento, mas quando elas chegam em suas casas, elas começam a ter feedbacks, né? Os feedbacks daquela situação vivida. A evitação, aquelas pessoas começam a evitar esse tipo de ocorrência, ou seja, não querem mais sair, envolve-se transtorno de pânico, alterações negativas ou cognitivas no humor, ela tem dificuldade de dar um sorriso, né? Dificuldade de memória, sentir-se distanciado. Então, as crenças negativas persistentes começam a aderir à sua vida. E aí sim acontece o que nós chamamos de modificação de comportamento, e essa pessoa não é mais aquela pessoa que antes, outrora, era. Reviver essa situação em memória de um trauma pode inundar a consciência repetidas vezes sem aviso. Ou seja, sem fatores descandeantes ou gatilhos, estímulos de medos que a provoquem. Também pode ocorrer recordações intrusivas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados aos traumas em questão. Então, de sorte que quando a gente percebe que há essa modificação nessas pessoas ocorre e muitas pessoas não entendem o porquê isso ocorre. E muitas pessoas ainda chegam em consultório psiquiátricos querendo uma medicação sem antes saber qual foi o trauma envolvente aquilo da situação vigente. Então é necessário que primeiro se faça uma terapia para que seja descoberto o TEPT. Aí, envolvendo isso, logicamente, dependendo do grau, pode-se procurar um psiquiatra para a devida medicação. Então, diante de gatilhos associados aos eventos traumáticos, reais ou simbólicos, a pessoa pode apresentar reações psicológicas intensas. Ele pode apresentar o pavor, a aversão, ele pode apresentar a depressão, respostas fisiológicas, taquicardia, sudorese. Tudo isso são mecanismos de ação do indivíduo apresentando em relação ao seu lado físico, né? Ao seu lado emocional, ao seu lado neurológico, uma transformação enorme desse sujeito que esteja diante de uma situação dessa. É interessante salientarmos que não é difícil de ocorrer. Você pode sair dentro da sua casa e o gatilho ser acionado quando você vê um assalto, presencia um assalto, um acidente, ou então você é envolvido diretamente nesse processo. Então, nós temos esse alerta de estarmos sempre com essa condição de termos essa resiliência de não estar absorvendo tal processo em nossas vidas. A evitação reflete a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. O indivíduo pode
evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembram. Ou seja, para que evite ele ter esse tipo de mecanismo de dor no seu interior, ele pode começar a evitar, né? Ou tentar criar outras situações que não lembre aquilo na sua vida. Então é necessário que todos começam a perceber que as alterações cognitivas e do humor de uma pessoa pode ser o mecanismo que leve ao TEPT. Pode ser. Ou seja, as pessoas começam a ter crenças negativas de si mesmo, sobre os outros, a vida em geral, o seu futuro. Digamos, quando principalmente na adolescência, quando se perde um namorado, uma namorada, nunca mais vou ter um relacionamento normal, nenhum lugar é 100% seguro. Olha, comece a perceber que pessoas que começam a dizer esse tipo de frases, né, pode estar um transtorno pós-traumático e levando ao estresse, levando a ele a uma ansiedade, levando a um TAG, levando a uma depressão. Então é necessário que nós começamos a perceber ao nosso redor, nós que somos muitas vezes pais, o que está ocorrendo na vida dos nossos filhos. Pode ter essas pessoas percepções distorcidas das coisas, muitas vezes sobre as razões do trauma ou das suas consequências. É necessário que compreendamos que existe fatores que podem culminar com esse processo, né, de modificação de comportamento de uma pessoa. A hiperexcitação. A pessoa pode estar em estado constante de luta ou fuga. Olha, se pessoas nesse estado, ela pode estar com um processo avançado, né, dessa enfermidade. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir às novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Então elas não conseguem de forma nenhuma centrar que, mesmo no anseio do seu lar, com seus familiares, ela sempre está buscando que possa existir algo semelhante ao que ela vivera. Então essas pessoas começam realmente a modificar os seus comportamentos. Nesse estado a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtorno de sono. Um dos requisitos é justamente isso. As pessoas começam a ter transtorno de sono, menos concentração, irritabilidade, sustos exagerados na sua vida, e faz com que faz com que as pessoas modifiquem características que até o outro fala, o que está ocorrendo contigo. Então, para se chegar ao diagnóstico de TEPT, os sintomas descritos devem ser cumpridos simultaneamente por pelo menos um mês. Então, se pessoas que você conhece esteja nessa fase que nós falamos aqui, pelo menos um mês, é porque ele precisa de uma orientação profissional. Imediatamente envie essa pessoa para o lugar, né, de um psicólogo e tenha consciência do que é o TEPT, faça os testes neuropsicológicos para que seja comprovado e ele realmente tem o TEPT. Então esses sintomas devem ser percebidos como desconfortáveis ou como algo que causa prejuízo ao funcionamento daquele indivíduo. Então, podemos dizer que existem subtítulos do TEPT. O agudo, se a duração dos sintomas for
de pelo menos 3 meses, o crônico, se os sintomas duram 3 meses ou mais, e também do início tardio, se o início dos sintomas ocorrer pelo menos 6 meses após o estressor, ou seja, o fato que lhe fez com que houvesse esse estresse. É necessário que compreendamos que existe um diagnóstico diferencial para o TEPT. Ele inclui a depressão maior, transtorno de adaptação, transtorno de pânico, transtorno de estresse agudo, o toque, transtorno de despersonalização, transtorno de simulação factício, de dissimulação em outros casos, uma lesão física pode ter ocorrido durante o evento traumático. É necessário que levemos a necessidade de um exame físico e neurológico desse paciente. É necessário que compreendamos que ninguém modifica por nada. Sempre há uma razão. O tratamento considerado como que o tratamento da primeira linha para o TEPT em geral é a psicoterapia. Esta é sempre preferível, nem sempre disponível, em muitos casos, pela condição do paciente, né? E há casos de gravidade de sintomas que impõem tratamento medicamentoso. Esses tratamentos medicamentosos, juntamente com a terapia, faz com que possa esse indivíduo, né, sair desse problema, desse trauma e voltar o que antes ele porventura era. É necessário que compreendamos isso de forma que alguns medicamentos podem ser usados. A paroxetina, a sertralina também ela é bastante usada. A fluoxetina também. A risperidona também. A ipipramina também pode ser utilizada nesse caso, mas só com cuidado médico, né? O psiquiatra ou neuropsiquiatra pode, de alguma forma, utilizar essas medicações para trazer algum conforto no tratamento desse indivíduo, juntamente com a psicoterapia. Pense bem nisso. O TEPT é algo sério e pode invadir a casa de qualquer um de nós, a qualquer instante, sem percebermos. Se gostou do vídeo, dê um joinha e até uma próxima vez.